o controle das funções do nosso corpo. O nosso corpo ele realiza diversas funções e essas funções são coordenadas, são orientadas ou controladas pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino. O sistema nervoso ele estabelece a comunicação das diversas partes do corpo por meio dos nervos, ou seja, o nosso sistema nervoso central, formado pela medula e o encéfalo, se comunica com todas as partes do corpo, levando e trazendo informações por meio dos nervos. É uma comunicação rápida e direcionada aos músculos e glândulas, ou seja, o sistema nervoso central, encéfalo e medula, direcionam ordens para os músculos e as glândulas através dos nervos. Já o sistema endócrino estabelece a comunicação entre as diversas partes do corpo por meio de substâncias. Enquanto o sistema nervoso utiliza os nervos, o sistema endócrino vai utilizar substâncias. Essas substâncias são chamadas hormônios e são lançadas no sangue. É uma comunicação lenta e pode atingir grande quantidade de células, além dos músculos e outras glândulas. Enquanto o sistema nervoso envia suas ordens através dos nervos para músculos e glândulas, o sistema endócrino, através de suas substâncias produzidas, os hormônios, levam essas mensagens, essas orientações para outras células, para outras glândulas e também para os músculos. Assim, é controlada todas as funções do nosso corpo. Glândulas são grupos de células que secretam substâncias, que liberam substâncias. Existem dois grupos de glândulas, as glândulas exócrinas e as glândulas endócrinas. As glândulas exócrinas descarregam no exterior do corpo ou no interior de órgãos as substâncias que produzem. Como exemplo aqui, as glândulas salivares. As glândulas salivares produzem substâncias e essas substâncias são secretadas no interior de um órgão, no caso, a boca. Temos também as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. As glândulas sudoríparas, elas liberam suor, e esse suor vai para o lado de fora do corpo, sobre a pele. As glândulas sebáceas também liberam substâncias oleosas, e essas substâncias são lançadas fora do corpo e sobre a pele. Temos também as glândulas salivares, as glândulas mamárias, que secretam substâncias para fora do corpo. Mas existem aquelas glândulas, chamadas glândulas endócrinas, que descarregam as substâncias que produzem diretamente na corrente sanguínea. Essas substâncias são chamadas de hormônios. Como é o caso aqui da glândula pineal, do hipotálamo, da hipófise, da tireoide, das paratireoides, das suprarrenais, do pâncreas, dos ovários e dos testículos. Essas glândulas são glândulas endócrinas. Por quê? Porque elas produzem substâncias chamadas hormônios e esses hormônios são lançados na corrente sanguínea. Algumas dessas glândulas aqui você pode encontrar com outros nomes diferentes, tá certo? Mas nessa imagem aqui aparece com esses nomes aqui, ok? Algumas delas, tá certo? Vai depender aí do autor, ali do livro. O sistema endócrino é composto pelas glândulas endócrinas, como a hipófise, a pineal, a tireoide, as paratireoides e as suprarrenais, e também os órgãos que atuam como glândulas endócrinas, ou seja, que além de produzir outras substâncias, também produzem hormônios, como é o caso do pâncreas, do hipotálamo,
dos testículos e dos ovários. Aqui ao lado você encontra a localização de cada uma das glândulas do corpo humano. Às vezes, ou algumas delas, eram chamadas de um determinado nome e hoje já recebem outros nomes diferentes. Às vezes, a literatura modifica o nome dessas glândulas, mas é importante você estar atento aqui à localização de cada uma e o nome de cada uma. Não iremos estudar os hormônios, todos os hormônios que cada uma produz, porque isso levaria muito tempo, tá certo? Mas iremos falar sobre alguns hormônios produzidos por algumas dessas glândulas ao longo desse vídeo. Vamos ver aqui o exemplo da atuação de um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, chamado de adrenalina. Com certeza vocês já ouviram essa palavra em algum momento. Gente, imagine a seguinte situação. Você vai passando pela calçada, passeando, distraído por uma calçada, e de repente passa em frente a um portão. E por trás do portão tem um cachorro bravo que late assim de repente. E você toma aquele susto. Então, quais são as reações que o seu organismo tem nesse momento? Vamos lá. O coração bate mais rápido. Por quê? Porque é necessário ali uma circulação maior de sangue pelos seus vasos sanguíneos para levar mais glicose para as células, obviamente, e oxigênio. A respiração fica mais acelerada, claro, né? Os pulmões irão se movimentar mais rápido. Por quê? Porque ele vai necessitar de muito oxigênio. Então, para que muita glicose e muito oxigênio? Os músculos se contraem, empurrando, né, o sangue, né, pressionando o sangue nos vasos sanguíneos também. E o corpo fica menos sensível ao cansaço, ou seja, no instantezinho você se desperta, sente aquela vontade de correr e aquela pressa para correr. A migração do sangue para os músculos, ou seja, aquele sangue que se encontrava na região do seu abdômen, por exemplo, se direcionam ou migram para os músculos. Por quê? Porque nesse momento o seu organismo vai querer correr, fugir. Então, para correr, você vai precisar de mais sangue circulando nos seus vasos sanguíneos, levando glicose e oxigênio. A glicose vai ser utilizada pelas células, as células musculares, para liberar energia, que a glicose é uma molécula de reserva energética. A respiração vai ser para absorver mais oxigênio, porque para liberar a energia, a glicose necessita da presença do oxigênio. Os músculos começam a se contrair, que é para movimentar os ossos, né, e o corpo, né, na fuga ou na briga, tá certo? Caso você esteja em situação que vai brigar. E o corpo fica menos sensível ao cansaço, ou seja, você fica mais enérgico, mais esperto. E a migração do sangue para os músculos, ou seja, o sangue se direciona em maior concentração nos músculos, para os músculos, porque os músculos irão precisar de muito oxigênio e de muita glicose nesse momento, tá certo? Então, veja o que a adrenalina, o que esse hormônio provoca em todo o organismo para que você se defenda daquela ameaça que o seu corpo, naquele momento do susto, está sofrendo. Outra atuação dos hormônios no organismo humano temos aqui nesta imagem. É o caso do hormônio do crescimento. Ele é produzido pela hipófise, que é uma glândula, e controla o crescimento dos ossos e a produção de proteínas, que são estruturas que garantem aí o crescimento do corpo. No caso aqui da imagem, você visualiza Sultan Kosen, com 2,51 metros
centímetros de altura. Ele é da Turquia. O que é que aconteceu com ele? Gente, houve um descontrole ou uma irregularidade na produção do hormônio do crescimento pela hipófise. Então, esse hormônio começou a ser produzido de forma irregular, constante, tá certo? Causando aí, nesse homem, um aumento na sua estatura fora do comum, fora do normal. Isso porque a produção de hormônio do crescimento está de forma inadequada, em quantidades irregulares, então causando aí o crescimento. A ausência desse hormônio também provoca o contrário, impede de que a pessoa alcance a estatura adequada, tá certo? A tireoide produz um hormônio chamado tiroxina. Quando a tireoide produz pouca tiroxina, desenvolve-se o hipotireoidismo. Quando a tireoide produz tiroxina de forma exagerada, desenvolve-se o hipertireoidismo. Tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo causam um inchaço na tireoide e desenvolve o bócio, que é esse inchaço na região do pescoço. O pâncreas também tem a função de controlar a quantidade de glicose no sangue. Quando a concentração de glicose no sangue é baixa, a pessoa desenvolve a hipoglicemia. Quando a concentração de glicose no sangue é alta, a pessoa desenvolve a hiperglicemia. A hipoglicemia pode causar problemas de visão e no coração. A hiperglicemia pode provocar tonturas, desmaios, convulsões, coma e morte. A glicose é bastante importante para o organismo humano. Ela vem nos alimentos derivados aí dos carboidratos, então frutas e massas, né, alimentos aí produzidos com massas, como o biscoito, o pão, a bolacha, o macarrão, entre outras substâncias ricas nesse carboidrato. Essa glicose é produto, né, da digestão de carboidratos, é absorvida no intestino delgado, vai para a corrente sanguínea e será armazenada no fígado. Ela é armazenada na forma de glicogênio, ou seja, diversas moléculas de glicose se unem formando uma molécula maior chamada molécula de glicogênio. Então fica ali reservado a glicose na forma de glicogênio no fígado. O fígado tem a função também de armazenar glicose na forma de glicogênio. E quando o organismo necessitar de glicose, então o fígado começa a liberar essa glicose, aliás, esse glicogênio, ele começa a digerir, ele começa a desmanchar essas moléculas de glicogênio, gerando ali diversas moléculas de glicose. Para fazer o controle do nível de glicose no sangue, o pâncreas se utiliza da produção de dois hormônios, a insulina e o glucagon. A insulina é liberada quando a concentração de glicose no sangue está alta. Já o glucagon é liberado no sangue quando a concentração de glicose está muito baixa. Então, muita glicose, liberação de insulina. Pouca glicose no sangue, liberação de glucagon. Qual é o efeito da insulina? Quais são os efeitos da insulina? Bem, a insulina estimula a transformação de glicose em glicogênio. Ou seja, se a quantidade de glicose no sangue está alta, então a insulina faz com que essas moléculas de glicose se unam e formem
moléculas maiores chamadas glicogênio. E esse glicogênio é armazenado no fígado. A insulina também, além de transformar a glicose em glicogênio e armazenar no fígado, ela também estimula a entrada da glicose nas células, em especial nas células musculares. Ou seja, como as células necessitam de glicose, a insulina faz com que essa glicose entre dentro das células. Em outras palavras, as membranas das células só permitem que a glicose entre dentro das células na presença de insulina. Se não tiver insulina nas membranas celulares, não tem como as membranas permitirem que a glicose entre dentro das células. Então, para diminuir a quantidade de glicose nas células, acontecem duas coisas. Transformação de glicose em glicogênio, então vai diminuir a quantidade de glicose no sangue, e também o estímulo de entrada de glicose dentro das células. Então, isso vai fazer com que o nível de glicose no sangue diminua, abaixe. Já o glucagon, ele vai estimular a transformação de glicogênio em glicose e sua liberação na corrente sanguínea. Ou seja, quando a concentração de glicose no sangue está baixa, então o que é que acontece? O pâncreas para de eliminar a insulina e começa a eliminar glucagon. E esse glucagon vai fazer o seguinte, ele vai fazer com que o glicogênio seja transformado novamente em glicose, porque as células estão precisando de glicose, porque o nível de glicose no sangue diminuiu devido ao consumo das células e a transformação deles em glicogênio. Então, o glucagon faz um trabalho inverso aí à insulina. Olha só como é que ocorre o controle de glicose no nosso sangue, de açúcar no nosso sangue. A gente ingere alimentos ricos em carboidratos, contendo glicose. Essa glicose, através da absorção pelo intestino, chega à corrente sanguínea e quando a concentração de glicose na corrente sanguínea está alta, então as células betas, que são células produtoras de insulina, células lá do pâncreas, começam a produzir insulina e liberá-las na corrente sanguínea. Essa insulina vai fazer duas coisas, como a gente viu na imagem anterior. Vai estimular as células a absorverem glicose, mas também vai fazer com que o fígado absorva a glicose e armazene ela em forma de glicogênio. Com isso, há uma diminuição de glicose no sangue. Quando a taxa de glicose no sangue está baixa, então a produção de insulina pelas células beta do pâncreas é inibido, ou seja, estimulada a parar de liberar a insulina, e ocorre a estimulação ou o estímulo das células alfas, que são as produtoras de glucagon, tá certo? Então, a baixa taxa de glicose vai estimular as células alfa a produzirem glucagon. Esse glucagon vai fazer o seguinte efeito, vai fazer com que o fígado desmanche, ou seja, quebre o glicogênio em glicose novamente. Então, o glucagon transformará o glicogênio e liberará ele em forma de glicose, ou seja, desmanchará ele em glicose, melhor falando. E começa todo o processo de novo. Aumentou a glicose, aumenta a produção de insulina. Diminuiu a quantidade de glicose, aumenta a quantidade de glucagon, a produção de glucagon. E esse ciclo é um ciclo normal. Hormônios sexuais e mudanças na puberdade. Foi dito no vídeo anterior que os hormônios provocam aquelas mudanças no corpo da menina e do menino durante a puberdade. Gônadas masculinas são os testículos e produzem a testosterona, que provocam aquelas mudanças no corpo do menino. Gônadas femininas são os ovários, que produzem a progesterona, que são os hormônios que provocam
aliás, que é o hormônio que provoca as mudanças no corpo da menina. Pessoal, esse vídeo se encerrará aqui. Sei que ficou um vídeo longo, mas é importante a gente conhecer a ação dos hormônios, ou pelo menos de alguns deles, no nosso corpo. Os outros hormônios serão trabalhados em outros assuntos, em outros momentos, tá certo? Mas é importante você saber o que é o sistema endócrino, qual o nome da substância que ele produz, que no caso é o hormônio, e os efeitos de alguns hormônios no corpo humano. Então, esse vídeo teve esse objetivo de esclarecer esses assuntos. Então, nos próximos vídeos, teremos o estudo dos órgãos sexuais masculinos e dos órgãos sexuais femininos, assuntos referentes ao parto, à reprodução em geral, tá certo? Então, continue nos assistindo, continue acompanhando cada vídeo aqui, tá certo?